Fala, galera. Tô conectando aqui. Boa tarde, pessoal, beleza? Quem tá me ouvindo aí, já deixa um joinha para eu saber se o meu áudio tá bom, para ver se meu áudio tá perfeito. Ramon, André. Boa, beleza, pessoal. Yuri, vai ficar salva essa live? Vai ficar salva sim, tá? Durante 24 horas. Hoje nós temos um convidado especial, né, que é o Paulo Maba. É a pessoa responsável pela Imper Blumenau, lá de Santa Catarina. Ele já está presente aqui também, ó. Boa, Yuri. Beleza, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? São 17 horas agora, para que fique registrado. A galera tá entrando aí, né? E antes de eu chamar o Paulo aqui, tá, para entrar junto comigo nessa live, eu gostaria de estar passando algumas informações, né? Na última live que nós fizemos foi com a Thaíris, né? E eu disse na última live que nós precisamos focar nas realidades, né? E deixar as aparências de lado. E o que eu considero realidades e o que eu considero aparências? Realidade são tudo aquilo que é bom, né? Tudo aquilo que a gente gosta de ter, gosta de fazer. Por exemplo, a saúde, a cura, as riquezas, a abundância, a prosperidade. Tudo isso são realidades na minha e na sua vida. Perfeito? Então, a aparência, né, é a aparência da crise, por exemplo. Aparência por quê? Porque muda, né? A aparência, ela é como se fosse um aspecto, e o aspecto, ele muda. Então, essa crise, ela vai passar, esse aspecto, ele vai mudar, mas o que vai permanecer na nossa vida pessoal e profissional, né, são as realidades. E a realidade é a abundância, a realidade é a prosperidade, a realidade é tudo aquilo que é de bom nesse mundo, tudo aquilo que é de bom nessa terra. E é esse tipo de mentalidade que nós devemos ter, né? Por que, Yuri? Você fala muito disso. Porque é o que eu acredito, é o que eu vivo, e realmente eu acredito que isso está no nosso DNA, beleza? Então foi muito boa a última live com a Thaíris, né? Nós falamos sobre como lidar com a falta de clientes, e hoje nós vamos receber o Paulo Maba da Imper, e ele vai estar trazendo luz aí, tá, para as nossas empresas, para as nossas ideias. Deixa eu ler aqui. E é isso que eu quero que vocês foquem atenção na realidade, tá? Foquem atenção na realidade, porque essa crise ela vai passar. E você precisa estar pronto, você precisa estar preparado para que você cresça, né? Toda crise gera oportunidades, toda crise gera novos milionários, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo, tá? O nosso tema de hoje não é falar sobre como se tornar um milionário, não é isso, mas sim aproveitar as oportunidades. Só que hoje nós temos um tema muito interessante, que é fechamento de vendas na crise. E o Paulo, ele é um expert, né? Ele é especialista em fechamento de vendas, ele tem um modelo de vendas excelente, exemplar, né, a qual ele pode estar compartilhando conosco, eu tenho certeza que vai trazer luz sobre a nossa mente. Perfeito? Então eu vou chamar o Paulo agora. Deixa eu só achar aqui ele nos comentários, eu vou compartilhar com ele. E ele vai estar entrando ao vivo conosco, beleza? Transmitir ao vivo aí para ele, só estou aguardando ele entrar. Já somos 10 pessoas online, só crescendo. Vamos embora. Só aguardando o Paulo entrar. Opa, Paulo, beleza? Como é que tá, meu irmão? Grande Yuri, boa tarde, boa tarde. Tudo ótimo, e você, como é que tá? Perfeito, maravilhosamente bem, apesar dessas circunstâncias, né? Mas isso a gente se dá pela forma de pensar, pela mentalidade, porque nós não podemos deixar, né, essa crise, essa situação permear, né, o nosso cerne, o nosso interior, e fazer com que a gente fique triste, fique dentro de casa, trancado, né? Apesar de que nós estamos seguindo as recomendações da OMS, enfim. Paulo, muito bom ter você aqui Legal. conosco. Eu gostaria que você se apresentasse aí para a galera, falasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua empresa, e daqui a pouco, né, no decorrer dessa live, eu quero te fazer algumas perguntas, e essas perguntas eu tenho certeza que vai de encontro a essa situação que nós estamos vivenciando hoje, e isso compartilhado vai ajudar muita gente.
Beleza? Com certeza, Yuri. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É muito legal estar aqui com você, com essa tua audiência maravilhosa aí. Já estou reconhecendo algumas pessoas entrando também. Muito legal, hein? Muito bacana. E a tua introdução ali, realmente, eu sempre falo que a mentalidade ela vai de encontro com o resultado da empresa, né? Não adianta você ter somente uma empresa maravilhosa, cheia de processos incríveis, se a mentalidade do empreendedor não acompanha a evolução, né, do negócio. 80% do sucesso do negócio é da mentalidade do empreendedor, né? Eu falo isso assim com muita naturalidade porque eu estou nesse ramo desde 2006, né? E a Imper conseguiu crescer bastante mesmo depois que eu mudei a minha realidade interna, depois que eu quebrei paradigma, depois que eu quebrei crença, depois que eu entendi que o mundo era um lugar mais que ele fosse. Então, quando a gente fala em crise, isso está totalmente ligado com o quê? Como a gente enxerga essa crise. Né? Se a gente quer ser o quê? Quer ser um coitadinho ou se a gente quer ser um protagonista. Porque em tudo quanto é aspecto, existe luz e existe sombra. Existe o lado sombra da crise? Com certeza existe. A gente aí passando por grandes dificuldades e, cara, vai continuar passando, né? Com crise ou sem crise. Mas também existe o lado da luz da crise, que é o lado da inovação, o lado de você colocar a cabeça para pensar em oportunidades que você nunca ia enxergar se a crise não tivesse vindo, entende? Então, essa questão de mentalidade, passar uma live falando só sobre isso, né? Mas é muito importante você tocar nesse assunto, porque não adianta só ir na parte estratégica. A gente tem que sim também se atentar no lado da mentalidade, no lado do mindset de prosperidade, de abundância mesmo, tá? Bom, eu sou Paulo Maba, eu sou fundador e eu sou diretor comercial da Imper, Estética em Estofados. A gente tem uma operação aí há 14 anos aqui em Santa Catarina e 10 anos depois a gente transformou a Imper, 13 anos depois a gente transformou a Imper numa franquia, né? Hoje a gente tem a operação local na nossa cidade, na nossa região e mais 7 franquias, então, no Brasil, né? No Brasil aí em 5 estados, tá? E aí o que acontece? A gente estava num momento em expansão de franquias. E eu percebi que tem muita gente nesse segmento, né? Porque esse segmento, na verdade, cresceu demais assim nos últimos anos, né? Cresceu assim exponencialmente. E eu percebi que o mercado ele está carente, né, de informações mais voltadas para a área de vendas e marketing, tá? E então, o que a gente resolveu fazer? Abrir os bastidores, abrir o nosso acumulado de 14 anos. Para quê? Para que outras empresas possam ter acesso a isso e conseguir elevar o nível, elevar a régua, digamos assim, né, da qualidade final de todas as empresas a nível Brasil, entende? Esse é um projeto que ele iniciou em dezembro de 2019, né, e desde então ele vem crescendo muito, muito mesmo. Eu estou muito feliz com os resultados, né? A gente está fazendo novas parcerias, novas amizades, está realmente assim, sendo um projeto muito bacana. E eu percebo que tem muita gente que quer crescer, quer evoluir e quer ir para o próximo caminho, né? Só que para isso tem duas coisas, né? Tem que ter o caminho e tem que trilhar o caminho. Então, quando você junta essas duas coisas, aí realmente a coisa acontece, né? E dá um salto muito grande, né? Então, resumindo minha história, é isso aí. Bacana, Paulo. Eu tenho acompanhado, né, o trabalho da Imper Blumenau, magnífico, acompanhado também os seus seguidores, né, as franquias que fazem parte da Imper e esse modelo de negócio, esse modelo de vendas, né, inclusive já comprei alguns cursos seus, estarei na imersão que teve que ser adiada, estarei presente aí, vou te conhecer pessoalmente. Então, assim, legal. Eu realmente tenho visto o impacto positivo que você, né, que a tua empresa, que a sua mentalidade, seu mindset tem contribuído para o nosso mercado. E eu costumo dizer o seguinte, e eu já vi você falar sobre isso, eu não vejo outras pessoas no nosso mercado como concorrentes. Eu acho que nós precisamos nos unir para realmente elevar o nível do nosso negócio, né, e levar a nossa empresa para outro patamar. Foi igual
igual você falou uma vez, que o nosso segmento ele é considerável ali de terceira linha, né? E a gente precisa mudar esse conceito, essa visão, né, do público A, do público C, do público D, enfim, de todo o público em relação ao nosso segmento. Então, isso vai ao encontro, né, de nós estarmos aqui unindo forças para ajudar o máximo de empresários, de empreendedores que atuam nesse mercado. Exatamente. Uma vez uma pessoa me perguntou numa live, né? Por que você... E aí eu falei para ele o seguinte, olha, primeira coisa, né? Você tem que entender que, graças ao teu concorrente, é que você está crescendo. Porque se você não tem concorrente, tem alguns problemas. Primeiro, talvez seja um mercado que não tem demanda. Segundo, talvez logo entrar na região, na tua área de atuação, e vai simplesmente passar por cima de você, tá? Ou seja, quanto mais o teu concorrente ele é melhor, quanto mais o concorrente te instiga, né, mais você é obrigado a fazer melhor. E isso é evolução, isso é crescimento. Se você é instigado a fazer mais e melhor, você simplesmente vai patinar, você vai simplesmente permanecer no teu status quo e vai ficar, né? Agora, um concorrente que faz melhor que você, ele começa a criar-se aquela, você não vai ficar assim não, eu vou fazer melhor. E aí é uma competição saudável, né? Você pega, por exemplo, grandes exemplos de esportistas, né? Por exemplo, Ayrton Senna e Alain Prost, né? Se não fosse o Alain Prost, talvez o Ayrton Senna não seria quem ele foi. Porque o Alain Prost instigava muito o Ayrton Senna a fazer melhor. Como, por exemplo, para o tênis, né? Eu jogo tênis. Tem lá o Roger Federer e o Rafael Nadal, né? Os dois, né, campeões aí. Cara, um instiga o outro a ser melhor, entende? Então, quando você pega isso e coloca para a empresa, o negócio, você começa a enxergar o teu concorrente não como algo ruim, e algo bom no sentido de, vamos crescer. Vamos fazer melhor, né? Por exemplo, no mundo business, o Flávio Augusto e o Carlos Wizard, durante muitos anos eles foram concorrentes ferrenhos. Hoje eles são sócios, né? Então, você tem que enxergar o concorrente não como algo ruim, e sim como algo positivo, para que você mesmo faça algo melhor todos os dias que passa, né? Então, isso é uma mentalidade, Yuri. Isso é uma mudança de chave, porque quando você começa a pensar dessa maneira, você enxerga um mundo de possibilidades, ao invés de enxergar um mundo de limitações, né? Então, você faz melhor, você instiga as pessoas, você se instiga, e aí você automaticamente eleva a régua de qualidade no mercado. Porque aí o que eu falei para aquela pessoa na ocasião foi o seguinte: todo mundo reclama do profissional, né, que vai lá e faz a limpeza de sofá a R$100. Todo mundo reclama, tá? Então, se você reclama, cara, é o seguinte: faz melhor que ele o teu marketing, as tuas vendas, porque esse cara não vai mais te incomodar, entende? E por que ele cobra barato? Porque a única ferramenta que ele tem é cobrar barato, entende? Então, quando ele começa a evoluir e a crescer, ele vai começar também a valorizar mais o trabalho dele, entende? Então, isso é uma evolução em grande escala, que ela começa a evoluir tanto quem está cobrando R$100 quanto tem quem está cobrando 400. Então, né, quem quer evoluir e crescer, segue na onda. Infelizmente, quem não quer, a gente não pode fazer nada, né? Mas, então é isso. Então, eu resolvi abrir esse modelo comercial da Ímpia para que outras empresas tenham acesso e comece a, como você falou, não deixar esse segmento como algo de terceira categoria, e sim de primeira categoria, né? Porque tem muita gente boa no Brasil, muita gente boa, né? E se tem gente boa no Brasil com acesso a um conhecimento de qualidade, cara, esse mercado ele vai explodir. Sem dúvidas. E isso cai também na guerra de preços, né? Por exemplo, eu recebo muitas perguntas de empreendedores, empresários neste ramo, que falam: Yuri, como que eu venço o meu concorrente que está cobrando 50, 60, 80, R$100?
eu combato com ele, eu tenho que abaixar os meus preços. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que se você entra numa guerra de preços, você acaba dando um tiro no seu pé, né? Assim, porque é muito mais fácil você começar com um valor alto e vir diminuindo, dando uma bonificação, um bônus, né? Do que você começar baixo e depois você levar o preço dos seus serviços. Então, quando eu entrei nesse mercado, eu já entrei, né, com esse tipo de visão de que para eu fazer a diferença realmente nesse mercado, eu precisaria me posicionar de uma forma diferente, né? Então, é basicamente o que você falou. A gente precisa agregar, né, mais aos nossos clientes. Para quê? Para que a gente venha a se posicionar de uma maneira... Como que eu poderia colocar? De uma maneira melhor. Paulo, tá me ouvindo? Acho que travou lá. O Yuri, tá me ouvindo aí? É que deu uma travada aqui. Tá, voltou. Voltou? Beleza, Voltou. então. Beleza. Beleza. Aí tá, eu só não consegui acompanhar a tua linha de raciocínio ali. Pode repetir, por favor? Tá, baseado nisso que você falou, eu estava fazendo um comparativo à guerra de preços, né? Eu acho que é um tiro no pé nós entrarmos numa guerra de preços com essas empresas que cobram 80, 100 reais, que na verdade são empresas que não podem ser comparadas ao nível das nossas empresas, já que nós estamos jogando um outro jogo, já que nós estamos buscando produtos de qualidade, diferenciais no mercado, né, tentando mudar a visão do nosso público em relação a esse tipo de serviço. Então, eu acho que a médio e longo prazo, você entrar numa guerra de preço é prejudicial para a tua empresa. Então, é sempre isso que eu abordo com as pessoas que me perguntam sobre isso, né? É isso aí. E vai ser legal hoje porque a gente vai falar abertamente aqui como não entrar, principalmente nessa época de crise, tá? Até mesmo porque, assim, vocês vão perceber logo, logo que numa crise vai acontecer algumas coisas. Uma delas vai ser uma guerra de preço absurda. Absurda. Não tanto, vou te falar uma coisa, não tanto do cliente, né? Desculpa, não tanto do empresário em si de querer baixar preço, e sim do cliente. Como assim do cliente? O cliente sabe que todo mundo está querendo vender. O cliente sabe disso, né? E aí muitos clientes vão chegar e falar o seguinte: você consegue fazer mais barato para mim, né? Estou pesquisando o preço. Eu quero só o mais barato. Vocês vão ver isso um monte. Isso aconteceu hoje. A nossa equipe está trabalhando normalmente aqui em home office, né? E aí o que acontece? Já tinha um serviço agendado, tá? Totalmente agendado, antes de dar essa crise toda. E hoje a cliente chegou e falou o seguinte: olha, tá agendado o serviço aí. E só que assim, eu estava falando aqui com o meu marido. E o que acontece? Ele pediu para pesquisar preço, porque agora não é uma hora muito boa, porque isso, porque aquilo, começou aquela ladainha toda, né? Aí, beleza. Aí o que acontece? A nossa consultora me ligou, né? Falou: olha, Paulo, a situação é assim, assim, eles têm lá acho que era uma sorveteria e não estão vendendo nada também, bababi, bobobó, e ela quer preço e etc. Aí eu falei o seguinte: ó, primeira coisa, seja na crise ou seja em outro cenário, nunca caia na guerra de preço. Cliente falou: porque, cara, esquece essa questão de dar desconto, disso e aquilo, tá? Então o que eu faço? Eleva valor percebido, tá? Primeira coisa. Beleza, como é que você faz isso na prática? Vamos lá. Primeira coisa, se a cliente realmente não tivesse dinheiro, tivesse passando por uma dificuldade, a primeira coisa que ela ia falar é: eu quero cancelar o serviço. Primeira coisa. Ou seja, ela tem dinheiro, ela tem verba para fazer o serviço, porque isso já vem de um planejamento, ok? E se ela não tem dinheiro, ela cancela o serviço, ou se ela realmente quer o mais barato, ela vai pegar o telefone e vai falar o seguinte: Simone, é o seguinte, não vai dar, tá? Não vai dar para fazer, eu estou numa situação difícil aqui e vamos deixar para uma outra oportunidade. Ela fecha com o mais barato e dá uma desculpa para a gente, certo? Perfeito. Legal. Então, o que eu instruí a Simone a fazer, e eu quero compartilhar essa ideia com vocês aqui, que é o seguinte, ó. Primeira coisa, a situação, ela é complicada para todo mundo. Para mim, para você, para o mundo inteiro. Todo mundo está saindo prejudicado de alguma maneira nessa situação, tá? Isso não quer dizer que você tem que baixar seu preço.
Porque você sabe o quanto que você vale. Você sabe o quanto que você estudou para chegar aí. Você sabe o quanto você teve que se ferrar na vida para ter um negócio de sucesso. Né? Então você sabe disso. A última coisa que você vai fazer é ficar baixando o preço para fazer fechamento. Tá? Então, o discurso é basicamente o seguinte. Olha, fulana, eu entendo que a situação realmente ela é delicada, né? Tanto para mim quanto para você, para todo mundo. Só que você falou para mim que você está fazendo a impermeabilização do seu sofá porque você tem filhos em casa. Você está recebendo um sofá novo e você tem filhos em casa. Se eu for baixar preço para você, certamente vai perder qualidade. E o que eu entendo que você quer é uma impermeabilização de qualidade que vai fazer você ter benefícios a longo prazo. Esses benefícios vão fazer com que você consiga aproveitar o seu sofá novo com muito mais amor em família com seus filhos e muito mais proteção. Então, de forma alguma, eu vou perder qualidade para você. Tá? E para que eu não perca essa qualidade, o que eu vou fazer? O preço tem que ser o mesmo. Você vai achar mais barato, eu sei disso. Só que a qualidade, desculpa te falar, mas não vai ser a mesma qualidade. Tá? Então, de acordo com o que você está buscando, que é qualidade para o seu sofá novo e para os seus momentos em família, eu indico que você faça, aí discorre tudo aquilo que você já falou para ela. Tá? Mas assim, eu entendo que realmente a situação ela é difícil. Então assim, eu nem vou pegar essa proposta aqui e passar para o financeiro nada. Eu vou bancar aqui do meu bolso isso mesmo. Tá? Que é o quê? Eu vou te dar uma bonificação. E essa bonificação vai ser o quê? Num tratamento a vapor para o teu colchão. Como a gente está agora em quarentena, como você está usando mais o teu colchão e tudo mais, a gente vai te dar um serviço de cortesia, tá? Que é o tratamento essencial a vapor do seu colchão. Vai eliminar fungo, ácaros, bactérias e vai deixar o seu colchão com uma fragrância muito gostosa. Tá? Então, isso eu te dou de cortesia. A gente vai lá, faz a impermeabilização e depois você recebe esse serviço de cortesia no mesmo valor que a gente já negociou. Ok? Foi isso que ela falou. Tá? Resultado, cliente fechado. Tá? Depois até mando o print para você ali. A Simone me mandou o print, estava fechado. Ou seja, você tem que entender as negociações, entender o que o cliente realmente quer. Entender se aquela objeção dele faz sentido ou não. Porque muitas vezes, né, e você vai, cara, você vai pegar isso de monte agora, né? Que nem eu falei. Mas o outro faz mais barato. Não, beleza. Quando a gente faz um processo de venda, a gente tem as 4 etapas, né? Abordagem, pesquisa, direcionamento e demonstração. Quando você faz a segunda etapa com muito feeling, que é a pesquisa, você consegue entender muito bem o que o cliente procura. E eu uso isso depois como argumento na qualidade do serviço. Porque ela falou para Simone que ela queria impermeabilizar o sofá novo por causa dos filhos. Essa é uma informação privilegiada. Tem uma questão emocional aí, né? Com certeza. Agora, se eu vou só falar de técnica de produto, da composição química, e isso e aquilo, ela não está nem aí. Entendeu? Agora, como a gente vai para o lado emocional e fala de manter os momentos em família, opa, é outro cenário. Entendeu? E aí você consegue ter muito mais feeling e muito mais recursos durante a negociação para que você possa abordar esse lado emocional. Porque é o lado emocional que vai fazer ela fechar, né? Então, o que a gente fez ali? A gente não baixou preço, ok? E a gente deu uma bonificação em serviço, que é um serviço que ele vai custar R$2 em produto, entendeu? E vai custar 20 minutos do técnico na casa do cliente, entende? Ou seja, é um custo irrisório. Agora, se eu começo a falar assim, não, beleza, então eu vou baixar de 350, vou baixar para você para 300, ela começa a perceber que você tem margem. Ela começa a perceber que você tem margem. Não, porque o outro fez a 250, o outro fez 220. Cara, aí ferrou. Aí você vai dar de cara no muro. Né? Então manteve o ticket, deu algo a mais para ela, ok? E aí vai para cima, vai para as cabeças. Perfeito. Paulo, eu tenho percebido o seguinte, eu já venho acompanhando algumas empresas, né? Várias empresas nesse nosso setor,
pelo Brasil. E eles têm mudado o posicionamento deles, né? De uma empresa que cobra super barato para uma empresa que agrega valor, né? Ali no processo de vendas e vende por um preço bem superior e um preço que realmente vale o serviço. Até mesmo porque nós investimos em conhecimento, nós investimos em realmente o melhor para o nosso cliente, tanto em produto quanto em maquinários, né? E eu acho que é justo nós elevarmos sim o nosso preço, porque realmente vale. E eu vejo muitas empresas que vêm, ao decorrer desses últimos 4 anos que eu atuo nesse mercado, se posicionando. Só que, com essa crise, eles têm esbarrado, né, nessa dificuldade de fechar uma venda, de ficar desesperado, porque as contas elas não param, né, Paulo? Elas sempre chegam. E então, nesse sentido, nesse cenário, eu tenho visto muitas pessoas quebrarem princípios. E isso que você está falando, ele é muito importante. Eu acho que a gente tem que manter a tranquilidade, tá? Mesmo assim, não ceder, manter os nossos princípios, porque é o que a gente está buscando há tempos, né? O nosso posicionamento, o posicionamento da nossa marca. Então, a gente tem que manter a cabeça no lugar, tranquilo, e agregar valor, como você acabou de citar para nós. Exatamente. Porque, na verdade, no momento que a gente está passando, é exatamente o que você falou, Yuri, é manter a calma. Se você começa a se afobar e querer acelerar o processo, a pior coisa que você pode fazer é querer acelerar o processo de vendas. Por quê? O cliente vai perceber a afobação. E o cliente que percebe a afobação, ele começa a chorar preço. Primeira coisa. Né? Então, tem muito vendedor hoje que ele é afobado para fechar logo, né? E você não pode ter essa afobação. Às vezes, você tem que ser até meio negligente com o cliente, no bom sentido, lógico. E tipo assim, é que nem a gente fez hoje, entende? Você não pode ali, não, então tá bom, eu vou ver aqui, eu vou ver uma condição. Não, relaxa, tá tudo certo. O que você está buscando? Senta aqui e fala para mim. Porque se você se descontrola emocionalmente numa negociação e a outra pessoa percebe, ela vai montar em cima de você. Então, no momento de crise, a primeira coisa é respira, baixa. As coisas não vão mudar assim drasticamente como as pessoas estão falando. Vai ter mudança? Lógico que vai, tá? Mas se você manter a tua calma, manter, que nem você falou muito bem colocado, Yuri, os teus princípios. Cara, os teus princípios, eles realmente valem ouro, valem mais do que o dinheiro que você vai ganhar. Porque você não está ferindo o teu princípio. Como você falou, você vai lá e investe em maquinário, investe em equipamento, investe em conhecimento, para daí depois você ficar lá dando 100, 150, 200 reais de desconto. Não, você vale mais que isso, né? Então, no momento que a gente está passando, realmente você mantém a calma, segura a onda, né? Que isso vai passar, tá? E quando isso passar, você vai voltar mais fortalecido, sem dúvida nenhuma, tá? Por quê? Porque você obrigatoriamente teve que estudar mais, teve que quebrar a cabeça, teve que ficar à noite sem dormir, né? Para quê? Para que você tenha novas ideias. E essas novas ideias fazem você crescer e evoluir. Perfeito. Eu ia te fazer algumas perguntas aqui, né, Paula? Lógico que essa crise ela tem afetado muitos negócios e, consequentemente, deve ter afetado o teu negócio também. Né? De alguma maneira, tem afetado a todos nós. Você deu aqui uma palhinha de como nós devemos nos comunicar com o cliente daqui em diante, né? Mas como que você e sua equipe têm lidado diretamente com isso, com essa baixa nas vendas? Tá, legal. Na realidade, sim, a crise ela afetou todos os setores. Eu acredito que mais de 90% dos setores foram afetados. Acho que um dos únicos que agradece, né, essa crise nesse momento é o Zoom, plataforma Zoom. Tá todo mundo fazendo reunião pelo Zoom, né? Mas enfim, e é interessante isso porque é que nem eu falei no início, né? Qual vai ser o teu personagem, a tua representação nesse momento de crise? Você vai ser o coitado ou você vai ser o protagonista? Tá? Eu estava lendo uma entrevista hoje com o João Apolinário, da Polishop, né? E, cara, o negócio foi feio para eles, porque assim, a Polishop tem um sistema omnichannel.
Ou seja, todos os canais de venda são interligados, né? O online com o offline. E eu descobri que as lojas físicas da Polishop nada mais são do que, não é um canal de vendas também, mas é muito mais um canal de distribuição do que um canal de vendas. Então, se você corta esse canal do dia para a noite, como foi o que aconteceu, todos os shoppings, né, a maioria fechou, você quebra a engrenagem inteira. Então, muito dos estoques da Polishop estavam nas lojas. E eles têm que, agora, muitas vezes, fazer a logística reversa, de pegar da loja e colocar para o centro de distribuição. E isso gera novos impostos, gera uma logística extremamente complicada, extremamente complicada. Agora, isso é uma coisa ruim? Sim. Mas que nem o Apolinário falou, isso tem coisas boas nisso. Como o que, por exemplo? Ele percebeu nisso tudo que o call center dele, de mais ou menos 300 pessoas, é um call center que ele pode ser feito 100% em home office. Olha que bacana. E ele não estava com o radar aceso para isso. Entende? Então, o que eles vão fazer depois disso? O call center da Polishop vai ser todo em home office. O que isso impacta? Impacta em basicamente 4 horas por dia de transporte para cada funcionário e impacta em vale transporte para a empresa. Ou seja, eles vão ter redução de vale transporte. E eles vão também fazer grande parte em home office da linha de marketing deles, né? Então, olha só, por causa da crise, você vê outras oportunidades, né? Então, como a gente está lidando com tudo isso? Bom, primeiro, eu percebi coisas parecidas, tá? Então, por exemplo, assim, hoje a gente tem aqui a operação local da Imper e a gente tem outros negócios também, tá? A gente não deixa os ovos tudo na mesma cesta, né? Então, uma coisa bem bacana que eu percebi foi que a minha presença física aqui dentro da Imper, ela não é tão necessária assim. Eu posso dar mais foco para outros negócios. E isso fez abrir uma nova brecha de oportunidade. Pensei, opa, que bacana, né? Outra coisa, funcionou também super bem os nossos consultores em home office. A gente fazia reuniões pelo Zoom, reuniões de 15, 20 minutos, definia as prioridades e eles executavam. Coisa que, às vezes, presencialmente, você vai ali, toma um café, aí conversa sobre uma outra coisa, e 15 minutos vira 1 hora. Entende? Então, assim, tem muita coisa boa que a gente está aprendendo nisso aqui, tá? Agora, primeira coisa, como lidar com isso? Como eu falei antes, manter a calma, tá? Segunda coisa, é hora de você usar seu caixa. Provavelmente você vai ter que usar um pouco do seu caixa. Ah, Paulo, mas eu não tenho caixa. Então, a primeira coisa que eu recomendo para você, a partir de agora, faça um caixa. Por favor. É super importante. Porque momentos de crise vão ter sempre. Não é que assim, agora veio um coronavírus. Não. Vai ter eventos de crise várias e várias vezes. Só que esse específico foi um momento gigante de crise. Então, você vai ter que usar o seu caixa, tá? Por quê? Porque se você não tem caixa, você começa justamente, a gente retoma o assunto inicial, que era a preocupação de não vender, tá? E você começa a se afobar em querer vender mais barato para gerar o teu fluxo de caixa, né? Então, a primeira coisa é isso, começa a fazer o teu caixa, tá? Paulo, mas eu não tenho caixa, o que eu faço? Legal. É justamente o que eu falei. Você confia no teu serviço? Confia na entrega final? Confio. Beleza. Então agora está na hora de você se capacitar muito bem em vendas, e marketing e negociação, tá? Porque é isso que vai fazer você ter essas nuances da negociação que eu acabei de falar. Porque se você não tem isso, aí infelizmente você vai acabar perdendo para o preço baixo, entendeu? E muitas vezes o que o cliente quer não é pagar barato. É entender por que ele está pagando mais caro. E essa falta de entendimento faz com que ele comece a chorar preço, entende? Isso acontece muito com, né, classe AB+. O cara olha assim, tá mais caro, tá mais caro que a média, tá, beleza. Mas deixa eu entender o porquê. E o papel do consultor, o papel de vendas é o quê? É você antecipar todas as objeções que possam acontecer. Você vai lá, você mata todas as objeções, entende muito bem o que o cliente quer, faz toda a etapa das vendas, que a gente pode discutir depois aqui,
para chegar no final e ele não ter nenhuma dúvida. A única dúvida dele vai ser: quando é que você pode agendar? Né? Que é o que todo mundo quer ouvir, né? Quando a gente lê essa frase, né? O sorriso vem de orelha a orelha. Muito bom, né, cara? Muito bom. Com certeza, com certeza. Bacana, Paulo. Mas assim, Yuri, resumindo é isso, assim. Como que a gente passa por isso? É mantendo o controle e tendo, Yuri, a clareza, né? A clareza total do processo de vendas, tá? Processo de vendas do início, meio e fim. E uma das partes do processo de vendas é a parte da negociação, tá? Que a gente pode depois aprofundar um pouco mais nesse assunto aí. Tá Perfeito. O que acontece? Essa daqui é uma primeira live de muitas que a gente pode fazer, né, para estar ajudando a galera nesse período aí de quarentena, nesse período de crise. A gente eventualmente Sim. pode estar marcando outras datas para falar de um assunto mais específico, se aprofundar em algum outro tipo de conteúdo, algum outro tema, para realmente ajudar. Né? Legal. E tem uma outra pergunta que eu queria fazer, mas eu acho que você já respondeu um pouco antes, né? Que existe uma maneira específica de comunicação com o público nessas circunstâncias de crise? E foi aquilo que você falou, né? Existe, e deixa eu dar mais uma pincelada aqui. Por exemplo, para nós aqui, a gente vai voltar a atuar no dia 8, se não me engano, que é onde, em tese, é para acabar a quarentena. Tá? Tem estados aí que vai voltar dia 13, se tudo der certo. Se não, vai voltar dia 30, não sei. Tá? Então, assim, esse agora, especificamente, tipo, por exemplo, hoje, não é um momento, assim, 100% apropriado para você fazer venda, né? De você ir atrás, fazer oferta ativa, etc e tal. Lógico, se o cliente vier para você e falar quer agendar, você vai agendar, sem dúvida nenhuma, tá? Mas, primeiro, as pessoas têm um certo receio de receber os técnicos na residência, tá? Existe um medo coletivo de, pô, mas será? Em condomínios, tem alguns que são proibidos até receber. Ou seja, o teu faturamento vai ser afetado, tá? Isso é fato. Agora, o que você pode fazer, então, para ter essa conexão com o teu cliente enquanto você passa por isso? A primeira coisa é você fazer, por exemplo, você tem lá clientes que você estava em negociação, né? Mandou orçamento, ou ia mandar o orçamento, aí ficou pendente, e aí acabou que deu tudo isso. Você pode mandar uma mensagem para esses clientes, que eu vou te dar um script agora para você mandar para os clientes, tá? Não vai ser uma mensagem, Yuri, específica de venda, tá? Mas vai ser uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de: ei, eu estou aqui do teu lado, conta comigo para o que você precisar. Você vai ter duas etapas nisso. A primeira etapa é a etapa de vem comigo. Para quê? Para que você não perca esse cliente para outra empresa. Tá? A segunda etapa é: vamos fazer o serviço agora. E essa etapa vem depois. Entendeu? Você vai ter uma ponte ali onde depois você vai amarrar no teu serviço. Então, por exemplo, você pode falar o seguinte, ó. Mensagem. Ó, pessoal, anota aí, papel e caneta na mão, que esse script aqui é poderoso, tá? É o seguinte: olá, nome do cliente. Essa mensagem você vai mandar uma a uma, de forma individual. Não é mensagem genérica, tá? Quando você escreve o nome do cliente, ele percebe: cara, foi para mim. Olha que bacana. Então você vai colocar: olá, Roberta, por exemplo. Aqui é o Paulo da Inter, tá? Aí você vai falar o seguinte: estou passando aqui para dizer que eu estou presente e eu espero que você e sua família estejam bem. Eu torço para que a gente passe por esse momento tão desafiador de forma sábia, tirando algo de bom nisso tudo. Estamos todos juntos, coraçãozinho. Tá? Então, no primeiro bloco, você chamou a pessoa para perto de você. Depois você vai fazer o seguinte: a gente conversou recentemente sobre o serviço, sobre a limpeza do seu estofado. Lembra? E eu estou pensando ainda no conforto, no bem-estar, e eu gravei para você um vídeo com muito carinho, para você continuar cuidando bem do seu sofá, mesmo que neste momento ele não passe pela limpeza. Eu vou te mandar aqui o link para você poder assistir agora mesmo, tá bom? Aí você manda o link, né? Um grande abraço e conta sempre comigo.
assina com o seu nome, tá? Cara, isso dá um impacto, porque a pessoa não, primeiro, não vai esperar isso. Não vai esperar. Segundo, você deu uma informação de muita qualidade para que ela mantenha o estofado bacana no período de quarentena. E você percebe que nesse script existe um pressuposto, que é o seguinte: você vai cuidar bem do seu sofá, mesmo que momentaneamente ele não passe pelo serviço de limpeza. Ou seja, é momentâneo. Ele vai passar depois. Isso ficou ali subentendido no script, tá? E aí você automaticamente, né, pega essa pessoa para você. Aí você, no vídeo, né, você cria ainda mais conexão. Aí você vai lá, pega o celular, se apresenta, mostra o teu rosto, explica um pouco mais do teu trabalho, né? A gente fez um vídeo aqui muito bacana, que é um vídeo instruindo, né, como faz uma manutenção, só que lógico, no final a gente fez uma oferta. Entendeu? O que é o tratamento de beleza, o que é a proteção anti-manchas, e se você quiser também ter esse benefício no seu estofado, chama a gente no direct. Escreve aqui embaixo. Você sempre faz, né? Uma parte gratuita e depois uma parte que vai gerar a venda para você, tá? E um terceiro ponto é, ninguém está fazendo isso aqui hoje. Quem fez isso foi a Imper, as franquias e as pessoas que assistiram a minha live semana passada. E você que está aqui agora, tá? Ou seja, são pouquíssimas pessoas que vão fazer isso. Isso cria uma conexão enorme, enorme. E aí, lógico, depois você tem um gancho para chamar essa pessoa de volta para agendar o serviço. Tá? Então, essa é uma maneira bem poderosa para você se aproximar, se comunicar de uma maneira totalmente personalizada e diferente, e depois, vida que segue novamente com o serviço. Tá? Paulo, perfeito. A galera tá falando, repete, por favor, outra vez. Estão comentando aqui, ó. Realmente, essa dica foi bem prática, né? A galera vai poder tá aplicando aí nos negócios dela. E é isso que é importante. Eu gosto de trazer algumas ideias, de algumas informações, né? Onde ela possa aplicar e ter resultado, sem mimimi, sem balela, né? Pessoal que está pedindo para o Paulo responder mais uma vez, falar mais uma vez. Essa aula vai ficar gravada durante 24 horas. Você vai ter a chance de rever esse conteúdo lá. E anotem, anotem. Beleza? Paulo, isso traz uma ideia aqui. Onde pode ser aplicado essa copy, esse modelo de copy que você acabou de compartilhar conosco? É isso aí. Primeiro, pode ser compartilhado com a galera. Pode ser compartilhado com a galera que fez orçamento e não fechou o serviço. Pode ser compartilhado através de anúncios patrocinados, tá? Dentro do Facebook. Eu acho que picotou aqui, ó. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Acho que foi do Paulo que parou. Comentem aí. Pessoal, comenta aí. Estão me ouvindo? Eu acho que o Paulo teve problema técnico com a internet lá. Mas então, deixa eu mandar aqui para ele de novo. Só um momento. Geral comentando, é isso aí. Vou mandar para o Paulo de novo. Então, galera, essa dica que o Paulo acabou de compartilhar, você pode mandar para a galera que fez orçamento e que faz orçamento com você diariamente. Tá? Então, o intuito é fazer a galera se comprometer, ver que você realmente está preocupada com o bem-estar dela, com o bem-estar da família dela, né? Para lá na frente você fazer uma oferta. Então, é muito interessante isso. Depois, volta esse vídeo aí, reveja, porque vai ser interessante. Estamos te ouvindo, Yudi. Meu nome é Yuri, pô. A tela deu pau, o Paulo saiu. Galera, o Paulo teve problema com a internet. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Já chamei. Vai ter mais live, vai ter mais live. Não saiam, não. Tô tentando falar com o Paulo aqui, só um momento.
Opa! Voltou. Caiu aqui tudo, cara. Show de bola. A galera tá Beleza. desesperada aqui. E aí, acabou a live? Ainda não, ainda não. Paulo, muito interessante isso. Eu estava falando aqui que a gente pode utilizar essa copy que você acabou de dar para a gente para clientes que fizeram orçamentos, né, num prazo aí de 15, 30 dias, para estar trazendo essa galera. Já que a gente tem tempo de sobra nessa quarentena, já que as empresas elas estão com um número reduzido de cliente, a gente tem sobra de fazer isso um por um. Então, é interessante esse script aí. Exatamente, na verdade, você aproveita o seu tempo. Podemos chamar de uma tática, Paulo? Pode chamar. É uma tática poderosa. Por quê? Porque ela funciona, tá? Ela funciona muito bem. E aí você pode colocar isso também com os seus parceiros de negócios, né? Alguma loja, arquiteto, enfim. Isso funciona bem demais. Você se aproxima, você pega um momento que era para ser ruim e transforma ele num momento bom, tá? Uma outra coisa que eu acho bem bacana você fazer também é o quê? Ah, Paulo, mas não estou conseguindo ir fazer o serviço do cliente. Você pode transformar o teu serviço de lavação de tapetes em uma novidade. Eu sei que você já coleta tapete, já faz a lavação no seu espaço ou na casa do cliente, enfim. Mas você pode transformar o teu serviço de lavação de tapetes em um delivery de tapete. Um leva e traz, tá? Como é que você pode fazer isso? Qual que é a estratégia por trás? Muita gente agora está em casa e, cara, usando muito sofá, tapete e por aí vai, né? Então, você pode entrar com uma abordagem de a gente pode cuidar do seu tapete enquanto você não pode sair de casa, né? Enquanto você não pode sair de casa, a gente pode cuidar do seu tapete. A gente coleta seu tapete na sua residência e depois que tudo isso passar, eu te entrego ele totalmente renovado e pronto para você, emocional, aproveitar os seus melhores momentos em família. Sempre acaba com uma coisa emocional, tá? E aí você vai lá e faz uma oferta. Aqui, você até pode flexibilizar um pouco o teu preço, tá? Eu quero dizer com isso é o seguinte, você cobra lá, sei lá, 40 metros quadrados. Você pode até flexibilizar para 35, 30, porque você vai ganhar depois, você vai entender como que isso vai acontecer. Você vem e puxa o cliente para você através do tapete, tá? Porém, quando você já entrou na casa do cliente e pegou o tapete, você acha que ele vai ficar só no tapete? Tem cadeiras, depois você tem colchão e por aí vai. E aí você pode entrar na casa do cliente com o aspecto de pacote, tá? E como é que você pode fazer isso na prática? Você vai lá, vende o tapete. O tapete é o mais importante agora, é a isca. É a isca para depois você puxar o resto, tá? Vendeu o tapete, trouxe ele para o teu espaço. Legal. E aí tem um conceito que eu gosto muito que é o seguinte, toda a tua entrega, ela está vinculada num próximo serviço, tá? Ou seja, todo o ponto de contato que você tem com o cliente é o impulsionador para uma próxima venda. Então, o que você pode fazer? Quando você for entregar o tapete, você mesmo não deixa ele enrolar no canto, abre o tapete, faz o cliente ver o tapete, sentir o aroma do tapete, né? Sentir como ele ficou gostoso no ambiente. E aí lá mesmo você vai ser um vendedor e falar o seguinte, olha, agora que você já fez o tapete, uma coisa que muitas pessoas fazem também é completar o aconchego e o conforto no ambiente, fazendo esse mesmo serviço no sofá. E como você já fez também no tapete, a gente consegue fazer uma bonificação e um pacote bem especial para você. Você gostaria que eu te enviasse o valor do investimento para fazer um pacote também nas suas peças? Pronto. Cara, é uma taxa de conversão muito alta, tá? E ali você vai juntar novas vendas e novas vendas e novas vendas que vieram lá da lavação de tapete enquanto você estava na quarentena. Entendeu? Então usa esse gatilho para depois. Só que ali, se você trabalha sozinho, gente de vendas. Não espera que o cliente vai querer depois te pedir um orçamento disso. Ele não vai, tá? É você que tem que dar essa oferta para ele. Ok?
Perfeito. A Thaís mandou uma mensagem aqui, ó, vídeo instrutivo. Como diz o Paulo, tem que tangibilizar, né, aquilo que você está falando. É isso mesmo, Paulo? A gente tangibilizar através de vídeos aquilo que a gente agrega de diferente para o nosso cliente, aquilo que a gente fala. Exatamente, tem que ter essa preocupação muito grande, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, você vai vender um serviço de impermeabilização. Aí você vai lá e fala para o cliente por telefone. Olha, a impermeabilização, ela evita a infiltração de líquidos, ela evita manchas ocasionadas por derramamento de líquidos, por derramamento de comida. O cliente ouve aquilo tudo. Você entendeu? Tem alguma dúvida? Não tem dúvida, entendi tudo. Quanto custa? Tá? Agora, se o cliente vê isso, ele vai entender muito melhor. Por telefone é difícil alguém conseguir entender. Mas como assim que vai evitar? Agora, se você pega uma xícara e derrama num vídeo, derrama lá, o cliente, isso é tangibilizar, o cliente tem a clareza daquilo. Ah, nossa, é assim mesmo? Agora você imagina se você pega todos os canais sensoriais do cliente, todos. Como assim, canal sensorial? Por exemplo, pessoalmente, né? Você fala o benefício, tá? Você mostra o benefício, derramando ali. E você faz ele sentir na pele o toque do tecido que não mudou. Cara, isso é sensacional ou não é? É quase impossível o cliente não fazer um upsell ali. Impossível, entendeu? Então, quando você tem essas habilidades, né, de vender o serviço dentro da casa do cliente, você que é técnico, isso é muito bacana. Uma coisa que a gente desenvolve muito aqui na Imper é isso, Yuri, é a habilidade de vendas do técnico. Porque ele está lá na linha de frente, na posição mais privilegiada possível, que é dentro da casa do cliente, falando com quem decide, falando com quem abre a carteira. Entende? Essa posição é mais privilegiada do que a equipe de vendas aqui em telefone ou em WhatsApp. Né? Então você tem que desenvolver sim essas habilidades de venda, tangibilizar o máximo foto, um vídeo, se você estiver lá na casa do cliente com uma amostra de tecido, entende? Isso é muito poderoso. Tangibilização é tudo. Porque aí sim o cliente vai entender o que você está falando. Muitas vezes o cliente não paga ou acha caro por um simples motivo. Ele não conseguiu entender o que você quis explicar. Tá? Perfeito. Paulo, a gente está quase no fim da nossa live, né? São 1 hora que a gente está aqui já batendo esse papo, trocando essa ideia. Quero te agradecer imensamente por você ter tirado esse tempo para estar aqui conosco, tá? Tenho certeza que vai ser de muita valia nos nossos negócios, no meu, inclusive, a gente aprende também, né? E de todos aqueles que estão aqui, que estão participando, tá? Em último, eu queria que você desse para a galera um conselho nesse momento de crise, que eu considero que é apenas uma aparência, apenas um aspecto, e que esse aspecto ele vai mudar, que a realidade é a abundância, a realidade é a prosperidade, a realidade é a saúde, a solidariedade, né? O que você pode deixar de conselho para todos aqueles que estão nos assistindo agora, ao vivo, e a todos aqueles que vão assistir mais tarde, quando tiverem tempo? O que você diria para todos nós nesse momento de crise? Legal. Olha, eu comentei isso no início da live e eu vou finalizar a live falando isso, tá? A tua empresa hoje é um reflexo de quem você é como pessoa. Isso pode ser meio duro, tá? Isso pode soar meio, cara, muito, né, doloroso, mas é a verdade. Como eu falei, eu só consegui realmente fazer crescer quando eu internamente comecei a crescer. E como que eu fiz isso? Eu fiz isso estudando, lendo, me aperfeiçoando. Eu estudei muito, eu fiz muito treinamento de desenvolvimento pessoal, tá? Depois que eu fui estudar negócio. Mas eu tinha que entender primeiro qual que é o meu papel nesse mundo, como que eu me enxergo como pessoa, como é que está a minha autoestima, como é que está a minha autoimagem, autoconfiança. Tá? Depois que eu comecei a fazer esses desbloqueios internos,
foi que realmente a empresa começou a crescer, tá? Então eu quero que você aproveite a quarentena e você tenha momentos de introspecção, de olhar para você, tá? De estudar o teu desenvolvimento como pessoa, de conseguir entender o que está te limitando, o que está te bloqueando, quais são tuas crenças limitantes e como que você pode colocar isso para que você possa crescer e evoluir, tá? Yuri, se você me permitir, uma última mensagem aqui. Eu tenho e eu quero disponibilizar isso para os teus seguidores aqui, tá? De forma totalmente gratuita, um treinamento onde eu explico essa parte de mentalidade. O que eu fiz na prática para que eu conseguisse evoluir e crescer como ser humano para depois isso impactar no meu negócio. Tá? Então, quem quiser, pede ali para o Yuri, depois eu passo o link, eu vou disponibilizar esse acesso de forma gratuita. Tá? É uma aula de 2 horas e meia, onde eu falo com muita profundidade essas questões da mentalidade. Tá? Então, quem quiser depois, pede o link para mim, pede o link para o Yuri, que isso vai estar disponível para que você possa estudar durante a quarentena. Paulo, vamos fazer o seguinte, a galera que está acompanhando aí, tá? Segue o Paulo, tá? Segue o Paulo lá no Instagram, manda uma mensagem no privado dele, falando que participou dessa live aqui e peça por lá mesmo, fica mais fácil, porque ele já copia o link e já envia para vocês. Pode ser assim, Paulo? Pode, excelente, excelente, sem dúvidas. Tá bom? Perfeito, perfeito. Então, pessoal, já vai finalizar aqui essa transmissão, são apenas 1 hora de conteúdo, né? Muito obrigado, Paulo, obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Essa aula vai ficar disponível por 24 horas aqui no meu perfil, tá, do Instagram. E, de verdade, para ajudar vocês, depois eu vou combinar com o Paulo para a gente estar aprofundando um pouco mais algum outro tema, ou até mesmo nesse tema de vendas, de marketing. E tudo isso que a gente faz é para ajudar, para elevar o nível do nosso mercado. Paulo, muito obrigado. Legal. Obrigado, Yuri. Muito sucesso para você aí. Obrigado novamente pela oportunidade, pelo convite, tá? Estou à disposição. Como eu falei para você, o que eu puder fazer para agregar e fazer esse segmento crescer, conta sempre comigo, tá? Muito obrigado. Show de bola. Abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau a todos. Valeu.